Salve, salve galerinha, muito bom ter você comigo no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje é um momento muito especial, porque hoje eu trouxe um convidado aqui bem de peso, um camarada que gosta muito de literatura, um grande amante das letras aí. É o Darwin. Darwin, um prazerzaço ter você com a gente aqui. O Darwin é formado em administração, mas também, como eu havia dito para vocês, é muito apaixonado por leitura. E ele trabalha há muito tempo também em biblioteca, né? Então tem uma vaga vasta aí a leitura, né? Então, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que quer acompanhar conosco esse nosso bate-papo de uma obra bem interessante, que é essa bem aqui, ó. Uma obra de C.S. Lewis. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então, fique com a gente até o final. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Vai logo deixando teu like aí, compartilhe para todo mundo. Traga todo mundo aqui pro nosso canal. Bem, galera, então para nós começarmos nosso bate-papo bem interessante a respeito dessa obra, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, vamos conversar um pouquinho, né, Davi, sobre esse autor. Esse autor que é irlandês, né, e que ele, logo quando criança, foi morar na Inglaterra, né, e acabou que se desvirtuando, digamos assim, dos caminhos cristãos, né, e passando até a ser ateu, né. Só que quando chegou com 31 anos de idade, ele resolve retornar para o cristianismo, né, e escrever diversas obras brilhantes aí a respeito desse mundo teológico, né, digamos assim. E ele acabou que, em 1943, escrevendo essa obra monumental chamada Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Causa até um certo espanto pelo título, né? E Davi, olha que interessante. Tanto foram as pessoas que eu entrei em contato e falando, quando me pegaram lendo essa obra, olharam pela capa, pelo título e se assustaram. Que livro é esse, né? Então já causa logo de espanto, né, o título, né? E a gente vai perceber que não é nada disso que a gente está pensando. Com certeza. Né? E a gente vai conversar um pouquinho dessa obra. Mas antes, Davi, gostaria que tu desse assim, a consideração inicial. O que foi que te motivou a ler essa obra de fato, né? Então, a obra em si, ela me chamou a atenção pela capa do livro, porque a gente julga o livro pela capa. Então, eu achei uma capa bem intrigante, uma capa muito bonita. E também o título do texto, né? Uma carta do diabo ao seu aprendiz, uma coisa que te traz intriga, causa uma curiosidade em saber o que o diabo vai falar para o seu aprendiz. Além disso, o autor é um best-seller, né? Um autor muito reconhecido. Talvez a gente não conheça por este livro, mas As Crônicas de Nárnia, que virou filme, você sabe. E esse livro, ele com certeza não está abaixo do que As Crônicas de Nárnia. Muito bem, Davi. E ele citaste muito bem, que é o autor, né, dessas crônicas de Nárnia, que provavelmente quase todo mundo aí deve conhecer, né, essas crônicas. E C.S. Lewis escreveu muitas outras obras aí monumentais, né, e uma delas foi o Cristianismo Puro e Simples, também, que é uma obra bem conhecida. E falando um pouquinho da narrativa, Davi, a gente vai perceber aqui, né, que é um demônio conversando com seu aprendiz, né, que é o mal danado, né, o nome do demônio, né? Vermelindo. E ele direciona a carta para o seu aprendiz, que é o seu sobrinho, chamado de Vermelindo. Né? O mal danado, então, escreve carta para o seu, como se estivesse recomendando, né, esse aprendiz de demônio. Né? E é interessante que nesse mundo fantasmagórico, digamos assim, ou demoníaco, melhor dizendo, né? E C.S. Lewis, ele acaba aqui tomando partido do diabo e falando pelo próprio diabo como se tivesse o lado oposto, né? Ou seja, ele toma partido demoníaco e chama o próprio Deus de o inimigo, é assim como ele coloca. E talvez seja por isso que ele, em entrevista, diz que foi um dos livros que ele menos gostou de escrever, menos deu prazer. E ele falou que foi muito simples, foi muito fácil dele compor essa obra, mas ao mesmo instante ele disse que não gostou. Talvez seja pelo fato dele e tudo aquilo que ele
acredita nos princípios e tal, tudo que ele preza tanto para poder falar das artimanhas, das astutas de Satanás, né? Na pessoa aqui, no personagem chamado de Maldonado. Né? E talvez seja esse ponto que devemos considerar. O que você acha a respeito disso, Davi? Então, eu acho que, assim, realmente a narrativa que o livro aborda, ela te traz todas as artimanhas que Satanás usa contra as pessoas, contra as famílias. Eu lembro de uma das cartas, porque, na verdade, a gente, quando lê o livro, pensa que é um enredo só. Mas não, são várias histórias de diferentes momentos em que ele está passando. E uma delas, ele fala sobre a questão da convivência com a mãe dele, em que Satanás ou o Maldonado incita ao jovem diz dele para que ele colocasse tantas coisas para o jovem que ele está cuidando, né? Ele chama de paciente, né? O paciente. Todas as pessoas que estão no enredo do livro são chamadas de paciente. Então, ele pega e coloca para que aquele jovem comece a brigar com a sua mãe. E a briga em si, ela é uma artimanha de Satanás para separar as famílias. Porque imagine você, numa casa onde não se tenha paz, onde eu faço as coisas só para te apurrinhar mesmo. Então, naquela casa não vai haver paz e é mais fácil daquele relacionamento, daquela família se desfazer, onde não tem paz, do que aquela família onde Deus pode estar presente e a paz reinando. Muito bem colocado, Davi. A gente vai perceber isso logo no início, né? Como eu havia dito, ele tenta, né? Esse aprendiz, o Vermelindo, né? Ele tem um paciente, né? Nos dando a entender que, segundo a narrativa, segundo as cartas, cada demônio toma de conta de uma pessoa, de um ser humano. Então, se um ser humano morrer nos caminhos de Deus, né, nos caminhos sendo um cristão, esse demônio que cuidava dessa pessoa, que é chamado de paciente, vai ter uma forte punição, né? Vai ter uma forte punição aí. E a gente acaba que... É claro que é uma obra muito interessante, muito reflexiva, mas ela é muito cômica também, né? Traz esse tom cômico pra gente, né? É engraçado, né? Claro que não é aquela obra que você vai dar risada, não é isso que eu quero dizer. Mas a forma irônica como o autor aborda, né, as tentações, isso é muito interessante. Nos prende muito ao ler essas cartas. E, Davi, só falando um pouquinho das produções de C.S. Lewis, uma das obras mais conhecidas dele, eu vou ler algumas delas aqui para vocês, como A Abolição do Homem, né? O outro, O Assunto do Céu, A Última Noite do Mundo, Cartas a Malcolm, Cristianismo Puro e Simples, como havia dito anteriormente, Deus no Banco dos Réus, O Peso da Glória, Os Quatro Amores, Reflexões Cristãs, Sobre Histórias, Um Experimento Crítico Literário, dentre outras aí. E é claro, aquela saga bastante conhecida, como já foi dito pelo Davi, né? As Crônicas de Nárnia. E esse livro que eu estou em mãos aqui, que nós estamos batendo papo sobre ele, A Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, na verdade tem 31 cartas aqui. E no finalzinho, olha que interessante, ele coloca como se fosse um livro 2 dentro dessa obra aqui, que é o Maldonado Propõe um Brinde. E aqui é o grande fechamento, né? Esse livro que tem aqui atrás contido dentro dessas cartas aqui, né? No finalzinho, é algo assim, eu não vou dar spoiler, tá, Dan? Gente, vou dar muito cuidado porque dá spoiler sobre ele. Mas traz todo o fechamento, assim, é como se fosse uma cereja ali do bolo da narrativa. Beleza, Davi, tocaste uma das cartas. E quais são as outras cartas assim que te chamou a atenção, né? Qual outro momento da narrativa que te chamou a atenção? Tem uma parte, eu não estou lembrando qual a carta, que o Maldonado explica para o Vermelindo que o propósito dele é que a mente dele estivesse tão ocupada com todas as outras coisas, tipo, eu vou colocar ele muito trabalho, que ele tenha que trabalhar muito, 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 ele não vai descansar, ele não vai dormir, ele sempre vai estar com pensamentos. Para quê? Para que nesse momento em que ele esteja com tantos pensamentos ocupado, ele não tenha um momento
em que ele possa buscar a Deus. Porque Deus, ele se encontra no silêncio, ele se encontra na paz. Então, se ele estiver totalmente ocupado em todos os momentos da vida dele, desde quando ele acorda até a noite, ele não vai ter tempo para Deus. Então, o papel do aprendiz era colocar o paciente tão ocupado com as coisas mundanas, com as atribuições da família, às vezes do trabalho, em que ele não tivesse tempo para buscar a Deus. E também que a confiança dele fosse só na razão, e a fé ali não poderia ter nenhum momento na vida dele. Muito bem colocado. Você falando assim, né, me faz lembrar dos momentos que eu estava lendo aqui essas cartas, né? Realmente, a gente viaja, a gente fica pensando, meu Deus, quanta tentação a gente sofre, né? E de fato, né, como eu havia dito para vocês, quando C.S. Lewis escreveu essas cartas, que na verdade foi muito antes dele publicar o livro, né? Já escrevia para um jornal inglês, né? Essas cartas como se fosse assim, como se fosse séries, né? Ele escrevia. E é interessante que ele escreve também esse livro, quando ele publica, ele dedica a um grande amigo dele, né? Que foi Tolkien, aquele que escreveu O Senhor dos Anéis, né? Então imagina ele sendo grande amigo, assim, duas mentes aí, né? C.S. Lewis mais a Tolkien batendo papo ali. Que conversa maravilhosa, né? Desses dois mestres da literatura, desses dois magos da literatura aí. E Davi também, logo no início da obra, tem dois epígrafes assim que me chamam muita atenção, né? Que é uma de Martinho Lutero e a outra de Thomas More, que diz o seguinte, de Martinho Lutero: melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. E outro, o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota, Thomas More. E de fato é isso mesmo, né? A gente vê de forma jocosa até, quando ele escreve essas cartas aqui, um tom irônico, cômico, né, a respeito das artimanhas, das astutas de Satanás. Tem um ponto bem aqui, sabe, que eu gostaria de ler, alguns momentos da narrativa, na verdade na carta 1 já. Na carta 1, que diz bem assim, ó: até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Ou seja, não basta teoria, né? Inimigo, claro, só para nós lembrarmos, pessoal, quando ele trata de inimigo, aqui ele está se referindo a Deus, tá? Que é o inimigo das almas, né? Ou seja, não adianta teoria e tem que ser prática, né? E de fato, por mais que seja o próprio demônio que está falando aqui, e ele chama também esse demônio, o mal danado, ele chama que o pai das profundezas. Quem é o pai das profundezas? O próprio Satanás. Então ele é mais um diabo, né, que está educando outro diabo para ser o tentador dos outros. Né? Então a obra toda vai ser assim, né, cheia de cartas falando de artimanhas do inimigo. Não, mas não pense você, viu? Davi está aqui para comprovar isso. Você que ainda não leu essa obra, não pense você que essa é uma obra que você vai ler várias cartas assim, cheio de tédio, assim, daquela coisa. Não, vai ser num tom bem engraçado mesmo, né? Vai te prender essa leitura e te garanto que 1 ou 2 ou 3 dias aí você vai ter lido toda essa obra aqui, de tão interessante que é, de tão prazerosa de ler isso aí. Com certeza. E quando eu comecei a ler o livro, aí eu li a primeira carta, é muito bom, eu quero ler a segunda, eu quero ler a terceira. Eu só não li o livro em um dia porque eu tinha que dormir. Porque senão, eu tinha lido, porque são cartas curtas do dia a dia da pessoa, né? O dia a dia de todos nós é como se você estivesse contando a história do seu dia, do seu momento, desde quando você acorda até quando você vai dormir. É um dia simples, é um dia de cada pessoa, onde ele vem com uma tentação nova, a cada momento, a cada carta é uma tentação nova. E o que acontece? O Vermelindo aqui, o aprendiz, o papel dele era fazer a pessoa se perder. Mas não, tipo, se perder, eu não preciso estar fora da igreja para me perder. Ele tinha, sim, uma religião, mas era uma religião, não uma religião prática, né? Ele tinha uma religião, mas era uma religião superficial. Então, ele falava assim, olha, não tem problema ele estar lá dentro da igreja. O problema é ele se aprofundar, o problema é ele ter um relacionamento
com, digamos que o inimigo que é retratado ali como Deus, tem um relacionamento com ele. Mas enquanto ele estivesse lá na igreja, estivesse ocupado com as coisas dele, não tivesse aquele relacionamento real, o aprendiz não tinha interferência ali. muito bem lembrado, Davi. E esse paciente que ele cuida, o vermelhinho, né, que ele cuida, né, esse paciente das pessoas que está sendo tentada, a gente percebe que é uma pessoa que até antes era ateu, né? Então está sendo muito fácil para o vermelhinho, né? Cuidar desse paciente, né? Tentar esse paciente. Mas houve um momento em que ele aceitou o Evangelho, aceitou a Cristo, né? Ele aceitou e para piorar a situação de vermelhinho que o tentava, ele namorou com uma menina, começou a namorar com uma menina cristã, que a família era toda tradicional e levava muito a sério a questão do cristianismo, e ele acabou se aprofundando ainda mais no cristianismo. Então, restava uma tentação para o vermelhinho sair bem dessa. A tentação era fazer com que ele se sentisse inferior à cristandade daquela moça. E a gente percebe, no momento que a gente está lendo uma das cartas, né, digamos, uma pequena depressão ali desse paciente. Né? Só que depois ele retoma e reconhece, né, que Deus não quer que ele fique assim e tal, tudo, e vermelhinho cai por terra mais uma vez. Para desespero também do seu tutor, que é o mal danado, o próprio Satanás, que é o servo de Satanás, na verdade, né? Então a obra é recheada disso, gente, recheada. E quando você estiver lendo, você vai perceber que, claro, que essa obra aqui é tanto para quem acredita em Deus, quem não acredita também, é para o público geral, quem é amante da literatura. Mas pessoas que são mais voltadas para o lado do cristianismo, né, pode adequar muito bem isso ao contexto da vivência prática mesmo, né, dessa questão da fé. E a gente vai perceber que cada carta dessa diz respeito a uma tentação que nós sofremos também no nosso dia a dia. Com certeza. Inclusive, e muitas delas não... mas a gente é cheio de pecado? É. Mas em muitas delas eu pude me enxergar, professor, eu pude me enxergar na maneira de como o Satanás veio utilizando aquele aprendiz nas tentações. E muitas das tentações é algo muito prático e é algo muito vivenciado por todas as pessoas, independente de qualquer tipo de religião. É uma tentação, digamos que seja universal. Existem sim tentações específicas, tipo uma tentação para o Senhor, uma tentação para mim, outra para você, mas essas tentações é como se fosse... Existem os 7 pecados capitais, então digamos que as tentações que estão constando no livro sejam tentações universais, em que cada pessoa pode estar passando pela mesma tentação. Se inscreva, vai logo deixando teu like aí, compartilhe para todo mundo, traga todo mundo aqui para o nosso canal.